Irmãs e irmãos, presentes aqui na Catedral Cristo Rei, nossa Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Grande alegria celebrar esta Eucaristia, hoje também, dia do Senhor, o domingo, e especialmente neste domingo, celebrar o importantíssimo dia do Padre. Quero saudar aos queridos irmãos padres que estão celebrando esta Eucaristia comigo, e na pessoa deles, cumprimentar cada padre da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito agradecido pelo serviço que prestam em cada uma das nossas comunidades paroquiais. Acima de tudo, testemunho de fé e de fidelidade a Cristo, cada um de um jeito, com uma intensidade. E eu queria aproveitar para falar do tema deste mês que estamos iniciando. É um mês particularmente delicioso na fé, chamado mês vocacional. Este ano a Igreja do Brasil escolheu propor para a nossa meditação e contemplação a imagem da igreja como uma sinfonia vocacional. Que coisa linda poder ouvir no início deste mês este primeiro som vocacional, que é a vocação ao ministério ordenado. Nós padres saímos de nossas casas, claro, cada um com uma história peculiar, a partir de uma idade, sempre um diferente do outro, como sempre aconteceu na história da salvação. Mas nós saímos lá de dentro das nossas famílias, porque com os nossos pais e irmãos, quando menos esperávamos, ouvimos o som de Deus, nos chamando, nos convocando para a missão. Minha saudação, irmãs e irmãos, aos seus queridos párocos. Muito obrigado pelo bem que vocês fazem a eles, rezando com eles, apoiando a eles e caminhando com eles, como uma igreja que caminha junto, sempre mais disposta a ser uma igreja comunhão, aberta, servidora, transformadora da nossa realidade, numa realidade cada vez mais próxima do sonho de Deus, que é a realidade do reino, da justiça e da paz. Também quero cumprimentar, de maneira muito particular, vocês que estão aqui comigo, me ajudem a fazer isso pela sua oração, a tantos irmãos e irmãs nossos que nos acompanham e estabelecem conosco, pela transmissão desta Eucaristia, uma conexão de espiritualidade, de oração. Com isso, imagino chegar ao lar de tantas pessoas com estas palavras, com estas orações, com a riqueza e a beleza da mensagem de Deus para nós neste domingo. E por isso, a você que está em casa, eu quero anunciar e cumprimentar alguns
irmãos e irmãs nossos, que hoje nesta Eucaristia também emitem um som vocacional especial com a instituição de 3 ministérios: o ministério do leitorato e do acolitato para senhores que se preparam para serem ordenados diáconos permanentes para a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É um outro som preciosíssimo. No próximo sábado, dia 10, vamos comemorar com a festa de São Lourenço aqui na Catedral, por desejo do nosso arcebispo, para solidificar uma verdadeira e importante referência deste ministério para a Igreja de Belo Horizonte, o Dia do Diácono Permanente. Queremos agradecer muito aos tantos diáconos permanentes que já existem na nossa arquidiocese, com serviços, testemunhos, formando uma coroa de amor, de comunhão, de participação, e nos ajudando a ser uma igreja capaz de um testemunho novo, com uma riqueza cada vez mais imensurável de ministérios e serviços. E hoje, na alegria de acolher os senhores que vieram para a instituição destes 2 ministérios, na iminente proximidade da sua ordenação diaconal, no final deste ano, se Deus quiser, também poderemos nos alegrar com a instituição do Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística de senhoras esposas dos nossos diáconos permanentes, para que auxiliem a eles como uma família diaconal no seu serviço pastoral. Eu deveria, por conta de tanta riqueza, ser capaz de dizer a vocês palavras breves, para ficar com aquilo que é essencial. Então, irmãos e irmãs aqui presentes, também quero saudar os seminaristas, os religiosos e as religiosas, mas acima de tudo a todo o povo de Deus, porque o nosso jeito de ser igreja é, como estamos agora iniciando o mês vocacional, um jeito vocacional. Cada um de nós tem um som, o som do povo de Deus, que precisa fazer uma passagem importante, esta de abandonar o homem velho e se revestir do homem novo, como nos pede o apóstolo Paulo hoje, na segunda leitura, carta aos Efésios. O apóstolo Paulo nos convida a fazer esta passagem importante. Para isto, auxilia-nos muito a memória do povo de Deus no deserto. É a primeira leitura. Nós nos lembramos, eles estavam reclamando porque tinham que passar pela experiência do deserto. Chegaram até mesmo a se lamentar, com uma expressão muito curiosa, embora tivessem sido conduzidos da escravidão do Egito para a terra prometida, enquanto passavam pela experiência do deserto, chegaram a dizer: não era melhor ficar à beira das panelas e comer lá, até morrer nas mãos do faraó do Egito, ao invés de vir parar aqui e morrermos todos de fome no deserto? Passar do homem velho para o homem novo significa aceitar a aventura da fé, crer na condução de Deus. Por isso, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura: esforçai-vos para renovar o espírito e a mentalidade.
Eu queria insistir na palavra mentalidade. Ela é forte. Se nós nos revestirmos de uma cultura vocacional, imaginando que cada um de nós tem uma missão, que é a participação na obra de Deus, porque Deus é missão, enviou o seu Filho em saída do céu, para cumprir a sua missão de nos salvar, e por isso transformou todos nós, a igreja da qual fazemos parte, em missão. Então, se cada um de nós assumir a responsabilidade, por isso uma nova mentalidade da própria vocação humana, ser gente, é um desafio. Se não ficamos assim, longe do sonho de Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Vocação cristã, um som imperdível para o mundo, este de ser batizado, marcado pela cruz de Jesus. Vocação específica, ser pai, próximo domingo, dia dos pais, ser mãe, ser catequista, ser um leitor que dá a sua voz para que a voz de Deus ressoa na igreja, ser um agente evangelizador nas periferias humanas e geográficas, como nos pede o Papa Francisco, em saída para ir e encontrar o outro. Cada um tem um som, seja criança, seja jovem, seja homem, seja mulher. O importante é renovar a mentalidade, e se situar na igreja com a responsabilidade da fé. Por isso, esta palavra última que quero compartilhar, nascendo do coração de Jesus, que nos pede para alargar o horizonte, ultrapassar a percepção do olhar, muito reduzido às vezes, e parado apenas nas preocupações das coisas materiais, para assumir o horizonte da fé, que é o horizonte de Deus. Foi exatamente isso que nós ouvimos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, um pequeno trecho do capítulo 6 de São João, que estamos ouvindo neste mês de agosto. Capítulo 6 do Evangelho de São João é uma bela interrupção na liturgia da palavra durante o ano litúrgico, para nos fazer escutar o discurso do pão da vida, o discurso da Eucaristia, que começa com esta bela narrativa da multiplicação dos pães. Depois que Jesus multiplicou os pães, aquela multidão formada por mais de 5.000 homens, continuou atrás de Jesus, e percebendo que ele não estava mais ali, à beira do mar de Tiberíades, subiram nas barcas e foram encontrá-lo lá na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus estava fazendo este discurso do pão da vida. Vendo as multidões, ouviu de alguém das multidões: mestre, quando chegaste aqui? A pergunta, Jesus a acolhe e dela aproveita para ajudar as pessoas a se livrarem deste comportamento estreitado, de se preocupar só com a satisfação da fome material. Vocês vieram aqui não porque viram sinais, mas porque comeram pães e se fartaram. É preciso compreender que para poder ter um alimento que não acaba, que mata a fome para sempre, que nos leva para a vida eterna,
temos que fazer as obras de Deus. Nós não somos capazes de produzir um alimento que nos mate a fome para sempre. Só Deus pode nos dar o alimento que nos dá a vida eterna. E diferente daquele alimento que Moisés providenciou para o povo no deserto, o maná, Deus nos dá seu Filho, Jesus. Ele é o pão que veio do céu. Ele é aquele que nos alimenta e nos dá a vida eterna, sua palavra viva, a sua pessoa, a convivência e a intimidade com a sua companhia. Por isso, queridos irmãos, peço a vocês permissão para lhes dizer isto, vocês que hoje serão investidos com os ministérios do leitorato e do acolitato. A palavra mais importante e fundamental é a de Jesus. Para poder nutrir e viver a vida cristã, e com ela o serviço para o qual vocês estão sendo chamados como nós, na igreja, de evangelizadores e evangelizadoras, é preciso ter fé. Fé em Jesus. Fé na pessoa de Jesus. Este é o nosso trabalho. Crer e ir a Ele, encontrar-se com Ele e viver do amor dEle. Porque é o amor de Jesus que nos alimenta e nos fortalece para sermos servidores, pessoas justas, pessoas boas, capazes de um testemunho irrenunciável de esperança, pessoas orantes, pessoas participativas e que sejam capazes de vincular outras pessoas na grande família dos filhos e filhas de Deus, formada por esta imagem maravilhosa da igreja, corpo de Cristo, agora insistindo como uma grande sinfonia vocacional. Deus seja louvado por esta oportunidade que nós estamos tendo hoje de manhã, e que esta nossa oração, esta nossa celebração, nos encante, nos deixe responsabilizados e nos transforme em pessoas capazes de buscar Jesus, e mais ainda, de conviver com Jesus, e de acreditar em Jesus para dar testemunho dEle, a fim de que o mundo experimente o dom do céu que o Pai nos deu, a pessoa de seu Filho amado para nos salvar.